Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Braga. Meu amado, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê seu like, bora pro vídeo. Vou contar um pouquinho da sua história. Sua história começa assim. No começo, Deus criou os céus e a terra. Havia trevas no fundo do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve, e separou Deus a luz das trevas. Também Deus disse às águas: venham até aqui, daqui vocês não passem. E Deus criou os lugares secos e os lugares de água. E Deus foi criando conforme a sua vontade todos os animais, todas as plantas, todos os répteis, aves, mamíferos, microscópicos também, protozoários, etc. Até que um dia, Deus pegou o barro, do barro moldou o homem, lhe socou nas narinas o fôlego de vida e o homem se fez alma vivente. Deus deu ao homem o poder de governo. Adão era o governador do Éden. E disse Deus a Adão: coloque nome em tudo que eu criei, nome em tudo que anda, que rasteja, que voa, todas as árvores, dê você nome. E Deus deu a Adão o poder de governar toda a criação. Olhando Deus que toda criatura que ele havia criado tinha macho e fêmea, olhando Deus que Adão estava só, disse Deus exclamando: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe auxilie. Então Deus colocou Adão em sono profundo, lhe tirou a costela, e da costela fez Eva. Olhando Eva, assim que acordou, disse Adão: essa sim é carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue. Deus convivia com o primeiro casal convivia com Deus, e não havia morte, maldição, doença de nenhuma natureza. O homem não trabalhava, Deus deu ao homem o poder de governo, e o homem, a função do homem era receber, a função de Deus era dar, e Deus deu uma ordem ao homem. Existem várias árvores, vários frutos nesse jardim, mas tem um fruto de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento, que você não deve comê-lo, porque o dia que você comer desse fruto, morrerás. Então, Eva, andando pelo jardim, foi ver a tal árvore, e lá, Satanás, na forma de uma serpente, começou a conversar com Eva, e seduziu Eva. Eva olhou o fruto, agradável aos seus olhos, desejoso de comê-lo. Então ela olhou o fruto, ouvindo a Satanás desobedecendo a Deus, ela tomou o fruto e comeu. Deu ao seu esposo, que também comeu. Assim, o homem e a mulher, que tinham uma intimidade com Deus, ficaram afastados de Deus. Nesse momento, por causa do pecado. E qual pecado? Pecado da desobediência. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Deus é santo, não convive com pecado. Então, por causa desse pecado, a união entre homem e mulher se rompeu. Nesse instante, Adão se escondia da face de Deus. No final dessa tarde, Deus caminhava no jardim do Éden, e ele perguntou a Adão: onde é que você está? E Adão se escondendo: estou aqui, Senhor. Por que te escondes? Porque eu estou nu. Mas quem foi que disse que você está nu? Por acaso você comeu daquele fruto da árvore que eu mandei você não comer? Aí Adão disse: a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Naquele instante, toda a humanidade, descendente de Adão e Eva, ou seja, até o dia de hoje, toda a humanidade estava condenada ao inferno, havia se perdido, porque por causa do pecado da desobediência. Então disse Deus a Adão: de hoje em diante você vai ter que cultivar a terra, você vai comer do suor do seu rosto, e eu colocarei abrolhos nessa terra, para dificultar o trabalho. Disse a mulher: de hoje em diante o teu desejo é o do teu marido, e você terá filhos com dores de parto. E ainda disse a mulher: colocarei inimizade entre você e a serpente. E disse Deus à serpente: maldita és tu sobre as criaturas da terra, você rastejará com o ventre no solo, comerá do pó dessa terra, e porém inimizade entre tu e a mulher. Então, separado de Deus, o homem decidiria o seu caminho de acordo com a sua vontade. Agora o homem, separado de Deus, entregou a sua vida para outro governo. Por causa do pecado da desobediência, quem passou a controlar o homem foi Satanás. E Satanás transformou-se em príncipe desse mundo. Dessa forma,
o homem e a mulher tiveram filhos, e Caim matou Abel, o primeiro assassinato. E porque estavam separados de Deus, desse primeiro assassinato até os dias de hoje, toda sorte de maldade, de doença, de desgraça na humanidade se instaurou. Muita gente fala, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que tem doença, criança passando fome, gente doente? Deus é bom e Ele não criou o mal. Então, se o mal não foi criado por Deus, por que ele existe? De onde surgiu? Bom, a física fala que escuro é a ausência de luz, frio é a ausência de calor, o mal é a ausência de Deus. Deus é a fonte de todo o bem, de todo o amor. Deus é amor. Então, à medida que o homem se afasta de Deus, ele se afasta da luz, ele se afasta da luz, ele cai na escuridão, ele se afasta do que é bom, ele fica no mal, no ruim. Mal é a ausência de Deus, assim como escuridão é a ausência de luz, assim como frio é a ausência de calor. E o mal surgiu no coração de um anjo, que lá no céu era um querubim, adornado com pedras preciosas, jaspes, rubis, tinha armadura de ouro e controlava 2/3 dos anjos no céu. Mas o mal surgiu no coração dele, está em Ezequiel, essa passagem. E ele planejou uma rebelião, queria pegar vários milhões de anjos e tirar Deus do seu trono e assumir o lugar de Deus. Por causa desse comércio, dessa corrupção, esse anjo proscrito foi lançado à terra, no jardim do Éden, antes da criação do homem. E ele tornou-se príncipe desse mundo, porque levou o homem a pecar, e o salário do pecado é a morte. Então Deus criou tudo perfeito, e a partir daquele momento toda a humanidade estava condenada. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Se Satanás planejou que através do pecado de um único homem toda a humanidade se perderia, Deus planejou diferente. Deus planejou o seguinte, que através da vida do seu próprio Filho Jesus, pela obediência de outro homem, toda a humanidade seria resgatada. Então, Deus, que é muito grande, que tamanho tem Deus, pastor? A Bíblia fala que o universo todo cabe na palma da sua mão. Só a Via Láctea, que é uma galáxia, tem milhões de sóis, milhões de estrelas, milhões de quilômetros, e o universo tem 500 quintilhões de galáxias, até maiores que a nossa. Então a mão de Deus é gigante. Diz a Bíblia que o universo todo cabe na palma da mão de Deus, e a terra é estrado para os seus pés. Deus é grande, é gigante, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele resolveu dar o seu Filho unigênito, Jesus, que também é Deus em carne e osso, para que toda a humanidade fosse resgatada. Então Deus, que é tão grande, Ele encolheu, se despiu de toda a sua majestade, se despiu de toda a glória, Ele foi diminuindo. Um Deus cujo universo cabe na palma da mão, ficou tão pequeno que foi morar no útero de uma virgem chamada Maria. Nem havia sido gerado, Jesus já estava diante de um grande conflito familiar, porque Maria era noiva de José, virgem, noiva para casar, e ela se viu grávida. Então já tinha um conflito familiar. Como é que uma noiva virgem vai contar para o noivo que ela está grávida? Ela não o traiu. Certamente José não acreditaria, mas Maria foi até José e disse: olha, eu engravidei, eu tenho no meu ventre Jesus, o Salvador, e não fiz nada com você, eu engravidei do Espírito Santo. José não acreditou nisso, ele não creu. E ele planejou abandonar Maria, porque ele estava magoado e ferido, mas ele amava tanto Maria que ele não queria que ela morresse apedrejada por adultério ou fosse julgada de outra forma. Então ele planejou abandoná-la para que a culpa recaísse sobre ele. Mas naquela noite, José sonhou, e um anjo apareceu no sonho a José e disse: tudo que Maria falou é verdade. Ele creu nisso, e ele então abraçou Maria e um filho que não era dele, e ele se transformou em padrasto de Jesus. Naquele tempo, o rei Herodes mandou que fosse feito um censo, para que todos os habitantes daquela região fossem contados, e era necessário que cada um voltasse ao lugar onde nasceu para ser contado por esse censo que o rei havia mandado fazer. José pegou Maria grávida, colocou num burro, e um burrico, e levou Maria pelo deserto até Belém, para se hospedar lá e ser contado pelo censo conforme a ordem real. Só que Maria, ao chegar em Belém, entra em trabalho de parto.
E José, padrasto de Jesus, se vê com o segundo problema: a minha mulher precisa dar à luz a um filho que não é meu, e não tem nenhuma vaga em lugar nenhum, não tem vaga em pensão, em hospedaria, em hotel, porque todas as pessoas vieram para cá por causa do censo. Então ele bate uma porta, bate na outra. Maria parindo, a bolsa estourou. Aí uma pessoa abre uma porta e diz: olha, eu tenho o meu estábulo. Então José levou Maria ao estábulo, e em cima de palhas, rodeado por animais, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu. Embora fosse um Deus em carne e osso, embora fosse um nome acima de todo nome, embora fosse Senhor dos Senhores, e ainda é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele nasceu na humildade. E o primeiro ar que entrou nas narinas daquele bebê tinha cheiro de esterco de vaca. 3 reis souberam que o Rei dos Reis havia nascido e caminharam até Belém, seguindo uma estrela. Herodes soube da presença real, indo visitar o bebê, e soube que o Rei dos Judeus havia nascido. E os 3 reis magos enganaram Herodes e foram ter com Jesus, levando e presenteando o Rei dos Reis com ouro, incenso e mirra. Quando Herodes descobriu que havia sido enganado, então ele mandou assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo, para tentar matar Jesus. E houve choro na terra de Raquel. Jesus mal havia nascido, e um grande genocídio de crianças foi feito por causa do seu nascimento. Mas antes de Jesus ser morto, um anjo apareceu a José e disse: vá para o Egito. E José foi para o Egito com Maria e a criança, até que depois da morte do rei Herodes, um anjo reapareceu a José e disse: volte do Egito para Nazaré, para que se cumprisse a profecia que o Salvador viria do Egito. Cresceu Jesus orientado por um padrasto, e seu padrasto era um carpinteiro de origem real, porque ele era da descendência do rei Davi. Mas embora tivesse origem real, era um simples carpinteiro, que ensinou Jesus a ler nas Escrituras. Jesus crescia em inteligência, em força, em graça, a ponto de aos 12 anos ele ia no templo, e lá no templo ele falava com tanta erudição que os próprios fariseus, escribas, publicanos se encantavam com tanta sabedoria. E ele foi crescendo, se tornando também um carpinteiro, e orientado e educado na palavra. Tem muitos nomes para Jesus na Bíblia: Senhor dos Senhores, Juiz, o Médico, Jeová Jireh, Jeová Rapá, a brilhante estrela da manhã, pedra angular. Mas ele também é conhecido como o carpinteiro. Cresceu em força, em graça, em beleza e sabedoria. E até que um dia, já adulto, numa festa de casamento, ele e sua mãe foram convidados. Ele realizou o primeiro milagre, transformando água em vinho, e no melhor vinho. A partir daquele dia, Jesus começa o seu ministério. Nunca mentiu, nunca enganou, nunca perseguiu, nunca agrediu, nunca matou. Mas foi ele próprio perseguido, odiado, porque ele pregava a salvação. Ele veio e começou a curar os doentes. Ele começou a pregar o plano da salvação, a levar as pessoas ao arrependimento. Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, porque Jesus era judeu e os judeus o rejeitaram. Ele enfrentava o sistema religioso dos fariseus e publicanos. Um dia, Jesus caminhava pela praia, e lá na praia as pessoas o seguiam, multidões o seguiam no mar da Galileia. Quem era esse povo que seguia Jesus? Eram os divorciados, os endividados, os endemoniados, os adoentados, aqueles que o mundo jogou fora. Jesus acolheu. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E aqueles que eram marginalizados, que não tinham socorro, que não encontravam abrigo na sociedade, Jesus acolheu. Até que um dia, Jesus caminhava pelo deserto, nas beiras do Rio Jordão. Era necessário que ele fosse batizado para continuar seu ministério. E naquele tempo havia um primo de Jesus, filho de Isabel, chamado João Batista. João, ele já no ventre da mãe, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que quando Maria, grávida, encontrou-se com Isabel, também grávida, e Jesus no ventre de Maria, Isabel com João Batista recebeu o Espírito Santo, e ali ele se mexeu no útero da sua mãe.
João Batista pregava no deserto e multidões iam ver João Batista no deserto. Multidões. Ora, o que faria tanta gente no deserto ver João Batista? Certamente o deserto devia ter um oásis com banco debaixo da sombra, ou uma igreja com ar-condicionado. Não, o João pregava no deserto com areia quente, sol no coco, então não havia conforto para a multidão estar ali. Então certamente João devia ser um pregador afamado, aquele que usa terno importado, um sapato da hora. Não, João se vestia de peles de animais e comia mel e gafanhoto, era um cara todo estranho. Então certamente o discurso de João seria aquela pregação de prosperidade, você vai ficar rico. Não, ao contrário, João gritava: endireita teus caminhos, ajeita tuas veredas, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas após o arrependimento genuíno e verdadeiro. João, ele não tinha roupas bonitas, não era um lugar agradável, e a palavra dele era dura. Então o que atraía multidões ao deserto? O Espírito Santo que habitava em João atraía essa multidão ao deserto. E era tanta gente que o próprio rei Herodes temia João Batista. João dizia: Herodes, seu adúltero, para de dormir com a mulher do teu irmão. E o rei tremia. Quando Jesus foi ter com João, João olhou para Jesus e disse: mas eu não sou digno de te amarrar às alpargatas. E Jesus disse: convém que você faça, porque eu preciso ser batizado. Então João Batista desceu Jesus às águas, e naquele instante Pai, Filho e Espírito Santo se encontraram, porque o Filho estava sobre as águas, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, e Deus Pai do céu bradou: eis aí o meu Filho amado, em quem muito eu me alegro. E na sequência vai para o deserto. Como assim? Está feliz? É amado? Vai para o deserto? No deserto Jesus luta contra Satanás, jejua 40 dias de água e comida e vence usando a palavra. E o povo da igreja de João Batista começou a ficar preocupado, porque grande parte dos membros da igreja, ao invés de ouvir João, eles seguiam a Jesus e foram falar com João: João, a nossa igreja está diminuindo porque estão ouvindo mais a Jesus do que a você. E o que João falava? Deixa que vá, convém que eles sigam a ele e não a mim. Quando alguém não conhecia João, ia perguntar o nome dele: mas eu estou vendo você, pregador, mas como é que é o seu nome? João nunca disse: eu sou o pastor da igreja tal, ou eu sou o pastor presidente da igreja tal, ou eu sou o apóstolo tal. João disse: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Ou seja, ele não falava nem o nome dele. Eu sou só uma voz do que clama no deserto. João era humilde, porque aquele que tem o Espírito Santo tem humildade. Salomé dança por rei Herodes, Herodes manda prender João preso, não tinha preocupação com a própria vida, ele só tinha preocupação de: será que eu batizei a pessoa que de fato eu penso que é? Mandou perguntar a Jesus, e Jesus mandou responder: diga a João que o cego vê, que o surdo ouve, que o paralítico anda. E quando João ouviu essas palavras, João entregou o pescoço para ser cortado, e a voz que clama no deserto se cala, para que a voz de Jesus pudesse ser ouvida. Jesus saiu curando, pregando. No mar da Galileia encontra um pescador cansado, porque passou a noite inteira arremessando as redes, endividado, não pegou nenhum peixe, mão calejada sangrando, horas e horas a fio puxando uma rede de sisal. A cada arremesso vai a rede e vai uma esperança: não, agora eu vou pegar peixe. E vai, e pega a rede de volta, não tem peixe. Então vem a rede vazia, carregada de frustração. A cada arremesso havia um esforço físico, mas a cada arremesso também havia uma esperança. Mas a cada puxada de rede havia uma rede vazia, mas também havia uma frustração, uma derrota no coração daquele pescador. E aquele pescador, lavando as redes depois de uma noite de derrota, vem um rabi, Jesus, na praia, multidões seguindo ele. Aquele rabi encontra o pescador falido, cansado, esgotado, física e emocionalmente, e diz: empresta teu barco, eu preciso falar às multidões, daqueles não podem me ouvir. Pedro podia ter falado: naveguei a noite toda, estou cansado, exausto, pede para outro. Mas ele disse: é teu. E Jesus subiu no barco de Pedro e pregou aquela multidão. E quando Jesus voltou do barco para a areia, ele disse a Pedro: volte para o mar.
jogue as redes do lado direito. E Pedro, sabendo que aquele rabi era apenas um carpinteiro, não entendia nada de pesca, ele viu a autoridade e resolveu obedecer. E Pedro volta para o mar e lança a rede do lado direito, e 3 barcos enchem de peixe a ponto de quase afundarem. E Pedro volta para a praia rico, com as suas dívidas pagas e muitas toneladas de peixe para vender. E aí Jesus olha para Pedro e diz: abandone isso aí e deixa de pescar peixe, me segue, vamos pescar homem. E Pedro abandonou a riqueza, não se importou com o dinheiro que ele iria perder, deixou com todos os pescadores dele, os funcionários: vende isso aí, faz dinheiro com isso que eu vou seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus teve Pedro como apóstolo, e assim ele foi chamando um por um, e foi treinando 12 deles, treinados todos os dias. Houve muitas curas, muitos milagres, pessoas foram ressurretas da morte de volta à vida, e essas maravilhas todas foram ensinando, educando e transformando esses homens de várias profissões diferentes e personalidades diferentes em missionários unidos, uníssonos numa só missão, com um só líder, a saber, Jesus, o Cristo Nazareno. Até que um dia dividiu ele o pão, o cálice, no meio dos 12, disse: um de vocês irá me trair. Pedro disse: todos menos eu. Mas Pedro traiu também, quando disse que não conhecia Jesus 3 vezes. Jesus sabia que a cruz estava próxima. Jesus, próximo, depois da ceia, próximo do início da sua missão maior, ele se refugiou no Getsemane, e se angustiou, se entristeceu, e levou 2 dos seus com ele. E a tristeza de Jesus foi tamanha que ele disse: Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia levar o peso do mundo nas suas costas. Não era só o peso de uma madeira, mas o peso do pecado, o pecado do mundo nas suas costas. E aí Jesus suou sangue. A sua angústia foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que sangue brotou pelos seus poros. E aí ele disse: Pai, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Naquele momento, se pela desobediência de Adão toda a humanidade se perdera, pela obediência de Jesus toda a humanidade seria resgatada. Ele pisa na cabeça da serpente e vai. Judas o beija e ele é arrastado para o sinédrio, para o seu julgamento, não devendo ele nada a ninguém. Como uma ovelha calada diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus é surrado, cuspido e julgado. Depois lhe dão um madeiro para carregar e humilham ele com uma coroa de espinho na testa e um trapo de roupa no corpo, e ele arrasta a madeira onde ele ia ser pregado até a porta. E lá na cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre ele, da geração anterior, da geração dele, da geração futura. A mentira, o adultério, o assassinato, todo o pecado do mundo estava sobre ele. Ele podia ter nos amaldiçoado ali, porque ele é Deus em carne e osso. E eu aprendi uma coisa na faculdade de biologia: a morte de cruz mata por asfixia, porque ao estar de braços abertos horas a fio, o diafragma não funciona direito, ele consegue puxar o ar, mas ele não consegue soltar o ar. Então quem está pregado de cruz, ele respira com dificuldade. A respiração é curta e constante, como se estivesse asfixiado no seco, e de fato está. Então, Jesus podia ter nos amaldiçoado, mas ao contrário disso, ele pisa no cravo, estica o corpo, solta o ar, puxa o ar, olha para os céus e diz: Pai, Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Ele, ao invés de nos amaldiçoar, intercedeu por nós, clamando perdão a Deus pela nossa ignorância. Depois, ele fixa o pé no cravo de novo, estica o corpo, solta o ar, puxa o ar, olha para os céus e diz: Pai, Pai, por que me abandonastes? Naquele momento, foi a primeira vez que pai e filho se separaram, porque Deus Pai
quando olha para a cruz, ele vê todo o pecado do mundo sobre o Filho. É tanta sujeira que o próprio Deus Pai não aguenta ver, e ele vira o rosto. Naquele momento, no auge da sua dor, Jesus não tinha nem o Pai, ele estava literalmente sozinho. Por fim, ele pisa no cravo, estica o corpo, solta o ar, puxa o ar, e diz: está consumado, a ti eu entrego meu espírito, e morre. O corpo dele é pedido por José de Arimateia e colocado no túmulo. Durante 3 dias houve luto na terra, o véu do templo se rompeu, mortos ressuscitaram do cemitério, e os 11, porque um já havia traído, que era Judas, se esconderam, temerosos do seu futuro, extremamente tristes, até que a pedra rola, e na frente de 2 mulheres, Jesus ressurreto diz: diga a Pedro e aos outros que eu estou aqui, e vai ter com eles. E depois de ter com eles, Jesus diz: eis que volto à casa do Pai, e vos envio o Espírito Santo até os confins dos dias. E o Espírito Santo batizou 11, que espalharam o Evangelho pelo mundo, até se tornarem 7 bilhões de pessoas. Para finalizar a sua história, eu vou abrir aqui a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, que diz assim, Mateus capítulo 1: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, e a Pérez e a Zera, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, a Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias, e Joconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que gerou eu e você. Assim que você aceita Jesus, você nasce de novo, abandona a sua família, e essa passa a ser a sua genealogia. Esse é o plano da salvação, a história da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, convido você a fazê-lo nesse momento. Abra o seu coração e diga: eu, diga seu nome, entrego nesse momento a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. E você: recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Assim você deixa de pertencer ao mundo e passa a pertencer ao reino dos céus. Faça essa oração de todo o teu coração, que eu vou orar te abençoando nesse momento. Pai, abençoe esse filho, esse irmão que estava perdido e hoje foi achado. Cura o seu coração e escreve o nome dele no livro da vida, para que a família dele seja trocada pela tua própria genealogia. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, me ajude a divulgar para alcançar mais vidas possíveis para o reino. Eu conto com a sua ajuda. Dá um joinha, clica nas notificações e compartilha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz.